as coisas acontecem. É isso que acabamos de presenciar, sentir, ser tocado pelo Senhor nesse tempo de louvor, tempo de oração, Tudo isso acontece porque o Senhor está aqui. Se o Senhor está, fica tão claro e tão fácil de entender. Porque o homem é transformado diante dele. Ao sairmos, aliás, eu começo um pouco antes. A hora que eu cheguei em casa ontem à noite, eu falei, vou ficar mais uns minutinhos fazendo uma revisão aqui nas minhas anotações, mais uns 15 ou 20 minutos, isso já era 00:30. E aí eu fiquei olhando a palavra e fiquei, eu não sei se distraído ou ocupado, ou tocado ou movido, mas quando olhei no relógio era 2:30. Aí eu disse, então agora vou descansar um pouco. E aí fiquei, vira para a esquerda, vira para a direita, né? E o sono não aparece. Mas consegui cochilar um pouco até às 7:30, né? Mesmo para lá e para cá. E ao entrarmos no carro, na vinda para cá, começamos a orar ali, eu e minha esposa. Saímos orando de lá e chegamos aqui orando. Ora eu, ora ela. Lógico que eu não fechava os olhos, né? Porque eu estava dirigindo. Não sei se ela fechava porque eu não ficava olhando para ela também. Mas oramos nesse percurso. E o Senhor justamente foi falando em nosso coração que o povo de Deus precisa de força, precisa de poder e precisa de autoridade para andar e viver, sinalizando o reino de Deus por onde passar. Essa é a missão, a grande missão, nesse quadro de frutificação do reino de Deus, nessa terra que tanto precisa, e às vezes tão infrutífera, e tão necessitada, de filhos de Deus passando por ela, e semeando a boa semente. Algumas certamente cairá em terra fértil, algumas também cairão nos espinheiros, na beira da estrada, na beira do caminho, em pedregal. Mas é um texto que diz, semeia sobre as águas, e um dia, semeia a tua semente sobre as águas, e um dia você vai colher o fruto. Então essa é o que Deus fala conosco, é o que Deus quer de cada um de nós. Ir sempre, não desanimar. E o texto que Deus colocou no meu coração nessa meditação, a compartilhar com vocês, nessa manhã. Abra um parênteses aqui, eu falo, será que alguém falou que era o João que ia ministrar nessa manhã, na segunda-feira? Porque está faltando tanta gente aqui, né? Queridos, não é? Porque tem muitos que estão com obrigações, tiveram que sair, foram trabalhar, mas que precisavam ouvir a palavra nessa manhã, estão aqui. E Deus vai falar contigo. Deus vai falar no seu coração. Sei que Ele tem falado, mas hoje Ele vai trazer mais entendimento. Ele vai acrescentar, porque a palavra diz, crescei no conhecimento e na verdade do Senhor. É um processo de edificação.
E no texto que Deus me deu, em primeiro lugar, foi: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. E começamos a ver aqui vários irmãos em línguas, em profecias, em orações, em clamor, em derramar, no fluir do Espírito de Deus. Então eu acredito na palavra de Deus, porque Ele disse: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Então eu entendi também que eu preciso de receber de Deus. Eu preciso ser nutrido por Ele. Eu preciso receber do Espírito, do mensageiro, dessa pessoa chamada Espírito Santo. Aquele que não visita a minha vida, mas aquele que habita na minha vida. Aquele que faz, que me transforma, que me ensina, que me revela. Aquele que traz tudo o que é divino, tudo o que é eterno. Tudo aquilo que eu preciso saber para continuar a minha caminhada de fé em todos os meus dias. E diz, logo adiante, Atos 2:4: e todos foram cheios do Espírito Santo. Queridos, é isso que nós que cremos, que um dia nos arrependemos, confessamos nossos pecados e aceitamos passar pelas águas, e ali recebemos o batismo do Espírito Santo. Mas, além da marca do Espírito Santo que recebemos, da identidade que recebemos quando nós decidimos pelo Senhor, agora precisamos ser capacitados com poder e autoridade para continuar essa caminhada de fé, testemunhando e proclamando a verdade do Senhor. E diz que nesse tempo que esses irmãos estavam reunidos, todos foram cheios do Espírito Santo. Eu creio que nessa manhã Deus quer nos renovar em dons, profecias, línguas, eu não sei. Conversei com alguns irmãos aqui, num cântico no meu coração, eu disse: eu não sei se vamos cantar ou não, que hora, não sei, deixa Deus fazer. O Senhor sabia da missão da igreja, mas também sabia que a igreja precisava de poder e autoridade para ir e proclamar a sua verdade. Porque o homem por si só não tem poder. Ele pode ter sabedoria da terra, não sabedoria de Deus. Ele pode ter inteligência, que o homem é inteligente. Mas as coisas dos céus, as coisas divinas não se faz com as coisas da terra. A própria palavra diz: vocês são da terra, mas eu sou lá do alto. E vocês precisam. Por isso, a palavra também nos diz: o que tem ouvido, ouça o que diz o Espírito de Deus. Então queremos estar atentos a como a terra sedenta nessa manhã, a ouvir, a entender, a discernir o que nós precisamos para ir em frente nessa frutificação, nessa continuidade do reino de Deus. O Espírito Santo é a fonte de inspiração divina. Não é outra coisa. Não é a sabedoria humana, não é a teologia, não é os estudos. Conheço professores de grego, eu conheço muita gente, mas eles botam o joelho no chão e se humilha e diz: Senhor, tudo isso que eu sei, nada é, se o Senhor não me revelar a tua vontade. Então o Espírito Santo é a fonte de inspiração divina que eu preciso. E para isso não tem acepção de pessoas, nem de idade. É da criança ao velho, é o que está vivo hoje. É cada um de nós. E só com a força do Senhor se restaura
e salva o pecador. Não é com a minha força. Portanto, a palavra nos adverte que diz, não é pela força, mas pelo Espírito. Eu não convenço ninguém. Não consigo, com mais argumentos e conhecimento e teorias que eu tenha, eu não consigo, porque a palavra já está consumada e diz, nada podeis fazer sem mim. Queridos, aproveite bem, nesse tempo que Asaf ministrou, também André, também Léo, eu fui anotando algumas coisas. Não consegui anotar muito, porque às vezes sou devagar e preciso ficar atento com os irmãos que estão falando. Mais umas 13, 14 páginas da minha anotação eu consegui. Umas 60 do Asaf, mais 53 do André, né? E mais outras do Léo ontem, né? E Deus está falando comigo. Eu não sei quanto que você anotou, né? Aí na sua agenda, no seu tablet, no seu celular. Mas certamente você anotou para não esquecer o que Deus está falando conosco nesses dias. O Espírito Santo é o agente regenerador da nossa vida, como diz ali em Tito 3, do versículo 3 ao verso 5. Ele regenera o homem. O que é regenerar? É algo que está estragado, está podre, está sem vida, está morto. E o Espírito Santo regenera isso. É como a carne quando ela é cortada. E a natureza da ciência, mas também a natureza da própria criação da nossa carne, das células e tudo mais, o sangue, fecha aquela ferida, só fica a cicatriz. E tudo volta, então tudo é regenerado. É essa a função do Espírito Santo em nós, regenerar o homem diante de Deus. Porque o homem caiu. O homem esqueceu e distanciou-se de Deus, do seu Criador. Então, nesse texto de Tito 3, do verso 3 ao verso 5, fala de regeneração. Mas também o Espírito Santo é o agente que purifica o homem, que tira as conversas indevidas, a perda de tempo, a enrolação, a incredulidade. Ele purifica. Abra comigo Ezequiel 36, verso 26 e 27. Esse texto nos ensina tanto, que precisa ser bem grifado, talvez em várias cores na minha Bíblia e na nossa Bíblia. Ezequiel 36, verso 25, diz assim: então aspergirei a água pura sobre vós, e ficareis purificados de todas as vossas imundícias, e de todos os vossos ídolos vos purificarei. Essa é a ação do nosso Deus. Dar-vos-ei coração novo, e porei dentro de vós o espírito novo, e tirarei de vós o coração de pedra, e vos darei um coração de carne. Um coração moldável, um coração tratável, um coração ensinável. Não é mais o que eu penso no meu legalismo, na minha independência agora. Eu sou novo, eu fui regenerado, foi trocado em mim o que estava estragado. E o verso 27 diz: porei dentro de vós o meu espírito, e farei que andeis nos meus estatutos, e guardeis os meus juízos, e os observeis.
Deus coloca o Espírito dele dentro de nós, para que tudo seja novo e toda a nossa vida tenha a marca da regeneração de Deus, porque o homem estava estragado, precisa de ser renovado para ter a vida de Deus. O Espírito Santo habita em nós, como diz em João 14, 17. O mundo não sabe, não entende, mas a palavra diz que o Espírito Santo habita em nós. Eu não preciso, no meu entendimento, por favor, me entenda, tenha paciência comigo, que eu preciso clamar para que o Espírito venha sobre mim, porque Ele está aqui dentro de mim. Eu preciso dar liberdade para que Ele haja em mim, para que Ele inquiete meu coração, para que Ele manifeste o seu poder em mim. Ele é habitante aqui, Ele já veio, Ele já está em mim, Ele já está em você. Eu clamo assim nas minhas orações. O Espírito Santo habita no crente. O Espírito Santo é o agente que capacita o crente com dons e ministérios, como está em 1 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 11. Ele capacita o crente com dons e ministérios. Para quê? Para quê que ele faz isso? Senão para testemunhar, evangelizar e edificar. O que eu tenho feito com os dons que tenho recebido de Deus? Isso me trouxe um peso. Que eu tenho feito com os talentos que Deus tem me dado. Sabemos que tem dons de Deus e homens que têm dons naturais. Mas a minha preocupação tem sido muito maior. Em primeiro lugar, o que eu tenho feito com os dons que eu tenho recebido do meu Deus. E se o Espírito Santo habita em mim, certamente Ele me revela a sua vontade, a sua direção, como devo caminhar. E se Ele nos capacita com dons e serviços, encargos, e nos mostra o que temos que fazer, então nós somos os agentes de Deus para proclamar e estabelecer o seu reino por onde passarmos. Mas o que é que eu tenho estabelecido por onde eu tenho passado? Se for algo diferente do reino de Deus, eu preciso rever. Se eu fui realmente regenerado em Cristo Jesus e estou abundante no Espírito dele. Chorimai. Entende, os irmãos? Somos enviados para proclamar algumas coisas, eu vou citar aqui, que Deus me deu. Sei que Deus te revelará muitas coisas, porque nós somos limitados. Mas o Senhor nos envia para proclamar a graça que tanto nos falta. Muitas vezes nós estamos cheios da lei, que tinha os escribas e os fariseus, e às vezes ficamos na porta, só atrapalhamos. Mas o Senhor nos envia para proclamar a graça, o tratamento devido à criança, ao jovem, ao adolescente, ao casado, ao solteiro, ao pai e à mãe. O Senhor capacita cada um de nós. Ele nos enviou. Ele nos capacita para proclamar, para viver, para praticar, para, em nossas tratativas, que elas sejam
cheio da graça. A lei não é de Deus. Se fosse, teria permanecido, Jesus não precisava ter vindo. Ela serviu de aio, de ligação. É a sombra da verdade. Então nós proclamamos a graça. Outro, nós somos enviados para proclamar o amor de Deus. E o que é o amor? Se não compreender o necessitado, o confuso, o caído, o incrédulo, o doente espiritualmente, o doente fisicamente. Então, proclamar o amor, a salvação, a misericórdia, a bondade de Deus, é esta capacitação que Deus nos deu e quer nos dar. Por isso, recebereis poder a descer sobre vós o Espírito Santo e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém como na Judeia e Samaria e até os confins da terra. Onde eu tenho sido esse testemunho? Começando em Jerusalém, dentro da minha casa. Talvez nós, pais, maridos, precisamos rever nosso procedimento. Se a minha esposa está feliz, se ela tem liberdade de abrir comigo todo o seu coração, se ela tem liberdade de me perguntar, mesmo que seja coisas, e eu falo, poxa, isso para mim não tem nenhuma importância, mas tem importância. Se vem à tona, se vem para ser conversado, tem importância. O amor. O Senhor nos enviou para proclamar restauração do homem para Deus. Nós somos instrumentos, somos o canal usado por Deus para chegar às vidas. Sem isso não consigo frutificar. Como eu cuido de uma pessoa que se converteu? Com paciência, longanimidade, esperando em Deus, até que ela compreenda o tanto que ela é amada, o tanto que Deus fez por ela, o quanto Jesus triunfou na cruz por ela. Queridos, diz que aquele que crê, que precisa entender o fraco, aquele que sabe o que Deus quer, que precisa entender, aquele que está confuso. Não é o confuso que precisa me entender, eu preciso entender, eu preciso esperar por ele, eu preciso dar a mão a ele. Me lembro quando Pedro e João estavam ali na porta de Formosa, quando aquele homem foi curado, o que Pedro fez depois de ele ser curado? Deu a mão. Levanta. É isso que nós precisamos, dar a mão, não encolher. Eu preciso ter esse amor de Deus comigo, restaurando o homem para Deus. Jesus sempre foi movido por amor, não foi por outra coisa. Jesus não veio na terra porque achou que a terra era linda, e aqui tinha mares, tinha muitos animais, tinha vales, pássaros, homens de todas as classes e todos os jeitos. Ele foi movido por amor e por compaixão. Jesus teve compaixão. Abre sua Bíblia comigo, Mateus, capítulo 14, e verso 16. Vamos ver só esses dois versículos aqui juntos. Olha como que Jesus agia e como os discípulos que andavam com Jesus também agiam. E como nós temos agido, procedido diante das necessidades. Mateus 14, 15 diz: ao cair da tarde vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram:
O lugar é deserto, Senhor. E vai adiantada a hora, já está escurecendo, já depois das 6. Despede, pois, as multidões, para que indo pelas aldeias e comprem para si o que comer. Mas Jesus fez diferente. Este que fez aqui foi o homem, nos seus limites e razões e discernimento. E Jesus, porém, lhes disse: não precisa. Não precisa retirar-se. Dá-lhes vós mesmos o que comer. Compaixão, amor. Nós dispensamos, abrimos mão facilmente em ajudar, em socorrer, em entender o necessitado. Enquanto Jesus tem compaixão, porque Ele ama, Ele veio com esta missão de restaurar, de suprir as necessidades dos homens. Aqui vi que Jesus tem tudo para me ensinar, toda a autoridade, e eu dou a Ele toda liberdade para que eu seja ensinado. O que é frutificar, então? O que é frutificar se não amar? Quem não ama não frutifica jamais. É teoria. Quem ama, frutifica. Prega, jejua, ora, visita, socorre, estende a mão, compra remédio quando alguém não tem para comprar. Ajuda, oferta, é liberal. E ainda pergunta: te falta mais alguma coisa? Como fez o samaritano. Frutificar é amar. Frutificar é cuidar. Não é uma vida se converte e depois, ela já se converteu e já se batizou, agora é com ela. Não. Ela precisa de ser ensinada, como foi lido nesses dias. Ela precisa ser instruída. Ela precisa de que alguém esteja do lado dela, vendo as suas dificuldades, as suas dúvidas, algo que ainda tem prendido, que ela está presa, algo que ela ainda não conseguiu se libertar. Ela precisa de alguém pertinho dela. Olhamos para nossos filhos. Nossos filhos se sentem seguros quando estamos perto deles, principalmente os pequenininhos. Meu pai está aqui. E que somos quando uma vida nasce em Cristo Jesus? O Pai. Somos o Pai. Somos a esperança. Somos a fonte que ele precisava para beber e comer. Frutificar é amar e cuidar. Frutificar é ter compaixão. Ninguém vai adiante, ninguém conquista, ganha vida e edifica sem ter compaixão. Porque nós sabemos que muitas vezes nós também resistimos quando pregaram para nós. E a gente não abria mão facilmente. Então esses irmãos tinham compaixão e paciência, era longânimo. E mais uma vez chegam perto de nós e diz: olha, Deus continua contigo. Eu estou aqui para te ajudar. Ter compaixão é também frutificar. Se com liberdade, preste bem atenção, se com liberdade e fé agirmos no Espírito, com letra maiúscula, no Espírito de Deus, frutificaremos. Se com liberdade e fé
Não é com método, não é com religião, não é com reuniões, mas é com a liberdade e fé, com aquele amor do Pai. Eu cuidar das vidas, então vai dar frutos. Eu não sei quanto tempo demora, como foi citado aqui já na palavra. Às vezes, anos, mas que vai frutificar, vai. Dou um testemunho. Uma vez, fui chamado, junto com o amado Oswaldo, para ir abençoar uma família, inclusive no seu casamento. Ele procurou e eles estavam aptos para casar, ou estavam com a liberdade, não tinha nada que os impedia. Os dois eram livres. Mas aí eles buscaram em alguns lugares. E os pastores disseram: não, você não congrega comigo, você não é meu discípulo. Você não é discípulo desse rebanho aqui, eu não posso te abençoar. Então vai o Oswaldo e o João. Irmãos, você pode abençoar o nosso casamento? Conversamos, vimos que não havia impedimento. E fomos, e abençoamos este casal. Não reunia com a gente. E anos, não sei se uns 10 ou 15 anos depois, encontramos esse casal. Eu não sei se foi num casamento, sei que foi com uma celebração que teve em nosso meio, e esse casal estava lá. Eu encontrei com esse casal. O Oswaldo já não estava mais, já tinha ido para a glória. Eu conversei com esse casal, disse: como é que vocês estão, queridos? Ele disse: a minha esposa, que vocês abençoaram, esses meus filhos, estamos firmes na fé, irmão. Deus salvou aquela família. Deus. Quando conversei com eles, eles eram ali cooperadores na igreja a qual eles faziam parte. Queridos, não é a religião que venha impedir o agir de Deus, do Espírito em nós. Podemos abençoar muitas gentes com o zelo de Deus, com a justiça de Deus, mas com todo o amor e graça do Senhor. Devemos ir na força do Senhor e não no que somos e sabemos. Quando Deus mostra, eu não posso ter dúvida, porque Deus não mostra dúvida, só mostra certeza. Um dia Deus disse para alguém, não lembro agora qual é o servo, ele disse: por acaso farei eu algo sem te revelar? Quando ele estava em dúvida, esse profeta: por acaso farei eu algo sem te revelar? Vá e faça assim, assim e assim. Se Deus te revelou e te mostrou, vá em frente e o Espírito Santo te fortalecerá. Não somos perfeitos. É o Senhor que nos aperfeiçoa nele. Nós não vamos porque somos perfeitos. O que está em nós é perfeito. A fé, a promessa, a palavra, o Espírito Santo, a unção de Deus, o óleo do Senhor, a identidade do Senhor, como André disse outro dia. Andando na identidade da palavra, na identidade do Espírito. Nós temos tudo isso, mas não somos perfeitos. Porque a própria palavra diz: aquele que começou a boa obra em vós há de terminar até o dia de Cristo Jesus. Então eu estou em obra. Eu estou em processo de construção. Eu estou em processo de ensinamento. Eu preciso
com humildade, com simplicidade, me submeter a aceitar que não sou perfeito, mas que eu tenho o Espírito de Deus, que eu posso ajudar, cooperar em muito na vida de pessoas, na vida de todas as faixas de idade. Eu converso com um jovenzinho, com um adolescente, ou com uma criança e com uma pessoa de idade, com a mesma intensidade. Ele é um discípulo. Ah, mas é uma criança, é um discípulo. É um adolescente, é um discípulo. É um senhor, é uma senhora, é um discípulo. O mesmo amor, a mesma paciência, a mesma graça, a mesma compaixão. Jesus, ele tinha uma missão a cumprir, a realizar nesta terra. Mas ele teve que voltar para o Pai. E aí onde foi quando ele estabeleceu, ou convocou, ou deu a alguns irmãos, que chamamos os primeiros discípulos, ou depois apóstolos, para que eles continuassem esse estabelecer do seu reino aqui na terra. Precisava continuar. E quantos de nós estamos fazendo isso? Tem muitos aqui, tem muitos remanescentes aqui, né? 30 anos, 40 anos, 50 anos de conversão. Tem os mais novos também. 20, 15, 10, menos. Esses remanescentes da graça e misericórdia de Deus já passaram por muitas experiências de erros e acertos, de lutas, desesperança, dúvidas. E Jesus chamou alguns homens. Mas a primeira coisa que Jesus fez quando chamou esses homens foi dar a eles a autoridade para ir. Por isso lemos o primeiro versículo: e recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo. Porque sem essa autoridade, sem este agente divino, não vamos a lugar nenhum. Jesus deu-lhes autoridade, mas também deu-lhes instruções. Não só autoridade. Eu preciso de autoridade de Deus na minha vida para realizar a obra do Senhor, mas preciso do conselho de Deus. Preciso de instrução para que eu saiba o que eu devo fazer e não devo fazer, e quando e onde. Jesus, sábio dos sábios, o mestre dos mestres, diz: vocês precisam de autoridade, mas vocês precisam de instruções também. Quem não se deixa instruir não está apto a ir, porque esse é o princípio da palavra. Se eu não me permito a ser instruído, a ser ensinado, eu não estou apto a ir. Eu vou de forma independente. Não sou corporativo, não sou corpo. O Senhor, ali, em Mateus 10, versículo 1, versículo 5 a 14, ele deu autoridade. E diz: vai, ressuscita mortos, cura os doentes, cura os cegos, prega o evangelho, entra em todas as casas e prega e fala que vocês viram e vivenciaram. E eles foram e proclamaram e testemunharam. Mas muitas vezes também falharam. Não me prendo nas falhas,
mas me traz ensinamento que eu preciso de ser aperfeiçoado no Senhor. O Espírito Santo tem que ter toda a liberdade para me ensinar como fazer as coisas dos céus. Eles foram, proclamaram, testemunharam e falharam muitas vezes também. Vou ler algum texto com você. Abra sua Bíblia, Mateus 14, 15. Que nós já lemos. Mateus 14, 15. Que diz ali, lembramos que nós lemos que os discípulos queriam dispensar a multidão. E Jesus diz, não, nós precisamos alimentar a multidão, não é dispensar. Agora, depois de alimentada, aí, sim, fizemos algo em favor deles. Que está nesse texto de Mateus 14, verso 15 e o 16, né? Que nós lemos. Onde os discípulos falharam? Falta de amor e compaixão, como nós citamos. Falharam aí. Não tiveram o amor a nível, na profundidade, na intensidade. Aí mostra que o homem é limitado e precisa de ser ajudado e instruído. Ali mostra que o homem precisa ser moldado nas mãos do oleiro. Ali mostra que o homem não é completo em si mesmo. Ali mostra que o homem é passível de erros. Mas uma coisa que me chamou a atenção ali, e me chama a atenção nesses ensinamentos, é que esses discípulos, indo, fazendo e às vezes falhando, eles estavam comprometidos com o Senhor. É isso que precisa de cada um de nós. Comprometimento com a palavra, com a verdade, com o Evangelho, com o nosso Deus. Um outro texto aí, em Mateus 17. Quero ler com você, Mateus 17. Verso 16 e 17 também. Aqui diz: o André citou ontem, quando ele estava ministrando esse texto. Ele não citou o texto, mas ele citou o acontecimento. Que quando aquele jovem possesso foi trazido para os discípulos, para que eles orassem por ele e ele fosse liberto, não aconteceu nada. O jovem continuou endemoniado, possesso. Aí chamaram a Jesus, o Senhor. Aí, eles disseram, eu apresentei aos teus discípulos, mas eles não puderam curá-lo. Eles não puderam. Eles não puderam curá-lo. E Jesus exclamou, ó geração incrédula. Para quem? Para quem Jesus estava falando naquele momento ali? Para os discípulos. Estava falando para mim hoje, mas está me ensinando que isso é possível acontecer na minha vida. Incredulidade, falta de santidade, falta de uma vida totalmente consagrada ao Senhor e cheio da virtude e do poder do Espírito Santo. Então faltou nos discípulos a fé que eles precisavam para operar essa cura, essa libertação. Deixa eu olhar para Mateus, capítulo 28, verso 16 ao 17.
É logo à frente aí. Capítulo 28 de Mateus. Verso 16 diz: E seguiam os 11 discípulos para a Galileia, para o monte que Jesus lhes designaram. E quando viram Jesus, o adoraram, mas alguns duvidaram. Não estava falando para mim hoje, nem para você. Estava falando para os discípulos. Mas Jesus tinha andado e tinha falado e ensinado para eles que ele ia morrer e ia ressuscitar ao terceiro dia. E quando viram Jesus apareceu para eles. Alguns duvidaram. Onde estou nessa turma? Entre os que duvidam ou entre os que creem? Entre os que esperam? Dúvidas. Outro texto que me chama a atenção é Marcos 14, 37. Enquanto Jesus orava, foi citado aqui também. Os discípulos dormiam, mas não dormiam de prazer, no sentido deles estavam extremamente cansados, porque a maratona, a luta, Jesus não parava, ele era dinâmico, e para todos os cantos. E a carne, sem o Espírito, sem o poder de Deus, se cansa mesmo. Mas os discípulos tinham o Senhor de companhia. Mas Jesus tinha a virtude do Pai, virtude divina. Por isso ele pôde jejuar 40 dias. Assim como Elias, assim como Moisés. Só por Deus. Só por algo divino. O homem se cansa fácil sem Deus. O homem se cansa fácil sem convicção e sem direção de Deus. O homem se cansa logo. E é assim que aconteceu com esses discípulos. Por isso eu disse que o homem é limitado, mas o Senhor os capacita para ser fortes. Tudo que não está ligado está desligado, né? É óbvio, né? Desligado e fica sem vida. Vocês veem o feto no ventre da mãe, está bem ligado. Nutre, né? Do que a mãe tem para nutrir o feto. Por isso ele tem vida. Se desligar ali dentro, morre. A não ser que traz para fora, daí entra nos recursos da medicina. Às vezes salva. Quase sempre. Mas o nutrir de Deus precisa estar em nós. João 15, Evangelho de João, capítulo 15, verso 2, me ensina. Diz João, eu falando aqui de João, falando para mim, João, você já está limpo pela palavra que eu já te ensinei. Verso 2 diz assim, no verso 3, 15, 3. Vós já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Isso me traz um temor, me traz uma alegria, me traz uma paz, me traz uma esperança, mas me traz um temor no sentido, porque ele diz o Senhor, diz a palavra, João, você já está limpo, porque eu já te limpei. E ainda, além de te limpar, eu coloquei o sobrenatural, aquilo que é divino dentro de você. Então, nós já estamos limpos pela palavra que temos recebido do Senhor. Eu preciso ter essa certeza no meu coração, que eu estou limpo,
E se não estou, eu preciso me limpar. É só resolver a questão. Alguém diz, olha, eu pequei, quer resolver? Pede perdão, está resolvido. Lógico, tem que arrepender para pedir perdão. Não se pede perdão com brincadeira, com riso nos lábios. O perdão é humilhante, é saco e cinza. O perdão é para resgatar, tirar a pessoa do inferno, do poder das trevas, do inimigo, para colocar outra vez diante de Deus. Por isso é sério. Toda vez que eu erro, eu preciso pedir perdão, me arrepender e pedir perdão, como eu falo para alguns irmãos, o ACPR, né? Arrependimento, perdão, e restituição. Perdão e restituição. Arrependimento, confissão, que é AC, né? Perdão e reconstituição. O que precisa é isso, é fácil, não é difícil resolver. O difícil é o homem se encurvar diante da sua dureza de coração. Essa é a dificuldade. O homem não se encurva fácil. Parece que as mulheres são um pouquinho mais fácil, né? Elas são muito mais autênticas, muito mais liberal nessa questão. Errei. O homem, ele se dá sempre por aquele que não erra. Mas nós vimos já alguma coisa, né, no discorrer da palavra, que homens de Deus erraram. Então disse Jesus, já estáis limpos pela palavra que vos tenho falado. Mas para estar limpo, para continuar limpo, porque o perdão e o triunfar de Cristo na cruz foi para resgatar e restaurar o pecador. E agora, para continuar nesse estado de graça e misericórdia e compaixão e santidade, eu preciso estar ligado em alguém. E não é em alguém, é em Cristo Jesus e a sua palavra. Essa é a minha ligação, esse é o meu contato. Esse é o meu GPS, eu preciso estar ligado na videira. Eu preciso frutificar. E se eu fui limpo e estou ligado na videira, certamente, assim, com toda certeza, eu vou frutificar. Porque Jesus não me salvou sem propósito. Ele tem um propósito com a minha vida. Ele tem um propósito com a nossa vida. Eu sei, e nós sabemos que é sempre para a sua glória. Porque por Ele, dele e para Ele são todas as coisas. Não é para a glória de homens, nem de pastores, nem de doutores, de ninguém. A glória é para Ele. Sempre para Ele. Diz no verso 2 desse mesmo capítulo, o que não der fruto, Ele corta. Isso me deixou muito preocupado. Muito preocupado. O que não der fruto, Ele corta. Mas se eu sou cortado da videira, acabou a vida. Estou morto. Estou não só falido, estou destruído. Estou acabado. Diz que Ele corta, está aí no versículo. E eu grifei aqui na minha Bíblia, também diz que o que não der fruto, Ele corta. Eu vou falar um pouco desse fruto para que você não tenha clareza nisso. E o que dá fruto, Ele limpa, ou Ele poda, para que produza mais fruto. Olha como é que Deus é justo. O que não serve, Ele tira fora. Mas o que é bom, Ele preserva. Aliás, Ele ainda fortalece, ainda cuida. Nós temos algumas experiências, temos tido algumas experiências aqui, né? Tem muitas árvores, muitas plantas. E uma vez por semana, às vezes, eu venho para cá para descansar.
descansar a cabeça, aí pego enxada, pego enxadão, pego cavadeira, pego outras ferramentas e fico descansando, pego serra, né? Fico descansando aqui na chácara. E alguém pode chegar e perguntar: João, você está trabalhando? Eu digo: não, eu estou descansando. Aqui eu estou descansando. Mas se eu estiver lendo a palavra, alguém perguntar: o que você está fazendo, João? Eu digo: agora eu estou trabalhando. Estou lendo a palavra, estou trabalhando. Então a gente vem aqui, poda as árvores, vê melhor, não somos, né? Como diz assim, profissionais nisso, mas a gente mais ajuda que estraga, né? As esposas ajudam também. Então a gente tem o que a gente acha que é excesso, que vai atrapalhar o crescimento, a frondosidade da árvore, o frutificar. Alguém disse para mim um dia: olha, não pode a mangueira que não dá mais fruto, vai demorar uns 2 anos. Eu podei, aí que ela carregou, né? Aí que ela deu muito fruto, os pés de mangas. Porque as nossas árvores aqui é mais para sombra, ela precisa ter uma estética e facilitar o manuseio de ferramentas nas suas proximidades. Exemplo, o trator, que tem que passar próximo às árvores. Mas esse é só um exemplo. Então aqui diz que não der fruto, ele corta. Aí eu falo: Senhor, estou prestes a ser cortado ou a ser podado? Eu quero ser podado só, Senhor. Eu não quero ser cortado, porque aí eu morro. Aí eu faleço. Aí eu perco tudo. Então, eu preciso dar frutos. Aí eu sou inquietado a amar, a perdoar, né? A proclamar, a frutificar para o Senhor e para a sua glória. Mas o primeiro fruto que o lavrador celeste quer encontrar em nós, qual é o primeiro fruto? Ele quer ver Jesus em nós. Se Jesus não estiver em mim, eu não vou dar fruto nenhum. Eu preciso ter esse entendimento em plena luz de graça e discernimento. Se Jesus não está em mim, eu não frutifico em nada. Alguém diz: mas aquele que ganha discípulo, só aquele que ganha discípulo é o que frutifica. Sim, não é só aquele que ganha, mas aquele que edifica, que ensina, aquele que ampara, aquele que socorre, aquele que se coloca à disposição. Paulo disse na sua carta. Ali é dito: Paulo pregou e Apolo regou. E Deus deu o crescimento. Nós podemos cooperar no processo de salvação de vidas. Por isso Deus levanta apóstolos, pastores, evangelistas, mestres, com dons específicos. E no nosso meio temos vários evangelistas. Aqui tem irmãos que evangelizam, que eu preciso ficar olhando a palavra uma noite. Ele vai e conversa com a pessoa diz: eu entendi. E eu falo 2 horas, a pessoa fala assim: não entendi. Né? Queridos, isso é dom. Eu preciso desses amados do meu lado. Agora eu preciso cooperar nesse processo de salvação, de frutificação, com a minha vida, com o dom que Deus me deu. O que Deus deu para ele vai exercer. Por isso Deus deu talentos em quantidades diferentes. E não deu a todos 5, nem a todos 2, nem a todos 1 talento. Ele sabe do potencial, ou a medida é dele, não é minha. Ah, Senhor, eu quero 5 talentos. Desenvolva os 2, que vai se tornar em 4. Os 4 vai para 8, e assim vai para 16, e assim vai. Eu não posso pegar esse talento e esconder: Senhor, eu sei que o Senhor é severo. O Senhor vai cobrar e vai cobrar onde não, né? Não ter medo. E eu preciso, ir na ousadia do Espírito com entendimento. E eu preciso dessa
capacitação de Deus. Então, o primeiro fruto que o lavrador celeste, que Deus precisa ver em nós, é Cristo em vós, esperança da glória. Os discípulos iam e faziam muitas coisas, mas porque eles estavam numa missão em que Jesus os comissionou, que Jesus os enviou para a missão. Por isso eles iam. Se estou em Cristo, na sua plenitude, alguém diz, isso é impossível. Isso é impossível. Eu digo, por isso Deus disse, aquele que começou a boa obra em vós, há de terminar. Eu falo, Senhor, eu quero descansar nessa tua palavra, mas jamais me acomodar nela. Porque a acomodação é covardia, é desleixo, é permissividade, é diferente. Eu posso descansar no Senhor, mas não ser injusto com o meu Senhor, porque a salvação custou alto preço para o meu amado Senhor. A palavra diz, se permanecermos diante do Senhor, Ele nos capacita para o seu propósito. Porque muitos deixam de produzir frutos, porque saem da presença de Deus e vai para a sua experiência, e vai para seus conhecimentos, e vai para seu legalismo. Então ele deixa de produzir, ele sai da presença de Deus. Alguns exemplos, alguém fala, eu não vou no encontro, eu preciso de mais santidade, me santificar. Não, vai no encontro que lá você se santifica no meio do povo. O povo vai ser abençoado e você vai, nem se for de, né, como diz aí, de lucro, né? Você leva um respingo, né, da palavra, da unção e da graça. Por isso a gente abraça todos, cada um tem uma unção de Deus. Alguém falou aqui ontem, né, sobre o abraço, né, que recebe de Deus quando abraça o irmão. O Asaf disse também, quando abraço o meu irmão, não importa a idade nem o conhecimento que ele tem, eu recebo de Deus. Se vou com esse coração, certamente eu recebo, porque a própria palavra me instrui. Aquele que recebe um profeta na qualidade de profeta, recebe galardão de profeta. Com que coração eu recebo o meu irmão? Ah, mas ele se converteu faz 5 anos, 2 anos. Não importa, o meu abraço é de irmão. É o shalom de Deus dizendo, vamos em frente nessa fé, nessa esperança, nesse amor do Pai. Permanecer diante dele. Se permanecermos diante dele, ele nos capacita para o seu propósito. Para ser produtiva, uma vara precisa, ou um ramo precisa, de submeter-se à poda, isto é, aprender a obediência e estar comprometido com a palavra de Deus. Ninguém vai ser produtivo. Nós somos produtivos na nossa vida natural, mas nós passamos por processos de aprendizagem, de ensinamento, de experiências, errando, acertando, confrontando situações. Então, para que eu seja produtivo, eu preciso submeter à vontade do Senhor. E muitas vezes a vontade do Senhor requer da minha vida que eu seja corrigido, ensinado, moldado, que eu seja exortado, trazido para perto, para que eu seja amado, para que eu seja cuidado pelo Senhor. A pessoa que acha que não precisa de mais nada, está em rebelião. Está em rebelião, não tem outra. Eu não tenho outra palavra agora para dizer. Mas aquele que diz, olha, eu preciso aprender, eu preciso ser capacitado, e eu quero isto para a minha vida, esse é um bem-aventurado. Diz que aquele que se humilha, Deus exalta. Por isso, o Senhor é sábio em todo o seu
procedimento e no seu cuidado. O Senhor sabe que nós não somos perfeitos, mas nele somos aperfeiçoados. Ele sabe. Lembra o exemplo que eu dei aqui dos discípulos, do que Jesus enviou? Deus sabe que eu não sou perfeito, mas quando estou nele, eu sou aperfeiçoado. E por que não sou aperfeiçoado então? Porque eu não estou nele, meu coração não está nele. Tem um texto que diz: o coração de vocês não cogita as coisas do Senhor. O coração de vocês não está na vontade do Senhor. Mas toda vez que eu estou nele, eu sou aperfeiçoado. O Senhor quer ouvir de cada um de nós o eis-me aqui. Essa palavra é comprometimento, é decisão. Ninguém diz o eis-me aqui à toa, de graça. E se falar da boca para fora, fica da boca para fora. Não entra no coração e nem no coração de Deus. Mas quando eu digo, eis-me aqui, Senhor, envia-me a mim, é isto que Deus está querendo ouvir de cada um de nós. Aí Ele nos capacita na sua forma abundante para ir, para frutificar. Tem idade para isso? Não. É da criança ao velho, podemos ir. E de preferência, como aprendemos na palavra e na ministração que os irmãos ministram para nós, de 2 em 2. Eu não sou bom em nada. Sozinho não tenho segurança. O meu irmão junto comigo, eu sinto fortalecido e seguro. As irmãs mais velhas, de 2 em 2. Os irmãos mais velhos. Quem de nós acha que ainda não pode frutificar? Todos nós frutificamos em tantas coisas, em sonhos, em projetos, realizações, tantas coisas, mas às vezes não frutificamos no reino. Então eu preciso submeter ao Senhor os seus ajustes e dizer: Senhor, eis-me aqui, o que eu preciso fazer? Como fazer, Senhor? Eu quero estar no centro da tua vontade. O testemunho dos que andaram com Jesus. Agora eu vou falar alguma coisa, dar alguns exemplos aqui, como e com que convicção nós devemos andar diante do Senhor e na missão de frutificação, de cooperação para o reino de Deus. Então, em que estado eu preciso estar? Em que graça, que nível de plenitude eu preciso estar e viver e desejar e buscar isso de forma com toda a minha força? Então, o testemunho dos que andaram com Jesus. Porque as pessoas às vezes não olham para nossas palavras, mas olham para a nossa vida. Se aquilo que falo vivo. Por isso Atos 1:1 diz: Jesus começou não só a fazer. Primeiro Jesus começou fazendo, depois ensinando. Atos 1:1 ele disse que Jesus começou fazendo e depois ensinando. Eu não consigo ensinar, convencer ninguém com argumentos. O mundo está cheio de argumentos e nós desconfiamos de todos eles. E faz bem desconfiar. De onde vêm os argumentos? Dos descomprometidos. Aquele que é comprometido, ele não fala dele, ele fala de quem está nele. Os discípulos não falavam deles, ele falava de quem estava neles. Essa é a diferença que nós precisamos definir bem. Os discípulos não falavam em lugar nenhum deles, eles falavam de quem eles estavam querendo proclamar. 1 João capítulo 1, do verso 1 ao 3, aqui me ensina tanto. Fala: Senhor, esses homens têm a minha credibilidade, esses homens
A terra precisa ouvir esses homens. A humanidade precisa ouvir esses homens. Mas como? Já morreram. Mas o Espírito que estava nesses homens está em nós. Então há uma continuidade. Se o Espírito Santo está em nós, nós vamos falar conforme falaram esses homens aqui de 1 João capítulo 1, que diz: o que era desde o princípio, o que temos ouvido e o que temos visto. Eles viram, eles ouviram como os nossos próprios olhos, e que contemplamos, e as nossas mãos apalparam a respeito do verbo da vida. Alguém que tocaram em Jesus. Mas em que eu tenho tocado hoje? Tenho tocado no Espírito Santo, tenho tocado em Jesus, tenho tocado nas suas vestes. Eu tenho tocado em outras coisas. Se toco em Jesus, se apalpo a palavra, se debruço na palavra, se ajoelho ao ler a palavra, porque de pé não entendo, aí com mais humilhação eu entendo. Quantas vezes já falei isso? Eu dormi de joelho, lendo a palavra. Eu não conseguia entender de pé, nem sentado. É muito cômodo. Então eu me ajoelhava beirando do lado da cama. E às vezes o cansaço vinha. Fiz como os discípulos. Quando Jesus orava, eu dormia. Mas Jesus falou comigo mesmo nesse tempo, nessas experiências. E aqui, no verso 2 diz: e a vida se manifestou e nós a temos visto, e dela damos testemunho, e vô-la anunciamos, a vida eterna, a qual estava com o Pai e foi manifestada. Amados, que convicção é essa? Quem tira isso de um coração com essa convicção? Ele vai para a morte, ele vai ser apedrejado, queimado, mas ninguém tira isso do seu coração. E diz: o que temos visto e ouvido, anunciamos. Também vós, a vós, outros, para que vós igualmente mantenhais comunhão conosco. Ora, a nossa comunhão é com o Pai e com seu Filho, Jesus Cristo. Queridos, que intensidade de vida, que intensidade e ardência no coração de dizer: Jesus, eu não quero pensar outra coisa, agir de forma diferente. Eu quero o teu conselho, eu quero que o Senhor me revele, que eu tenha experiências profundas, intensas, inexplicáveis muitas vezes contigo. Esses irmãos testemunharam daquilo que eles presenciaram. Eles não viram coisas, eles presenciaram fatos, e diante de fatos não se questionam. Diante das nossas vidas consagradas, redimidas, posicionadas, não há questionamento. Pode haver incredulidade de pessoas a nos ouvir. Mais adiante vou ler um outro texto que vai trazer mais luz e entendimento. 2 Pedro 1,16 diz: fomos testemunhas oculares da sua majestade. Nós andamos com Ele, nós aprendemos com Ele, nós erramos, Ele nos ensinou, Ele nos ajudou. Atos 4:13, quando aqui está falando que Pedro e João estavam sendo questionados quanto à pregação do Evangelho, mas diz que ao ver a intrepidez de Pedro e João, reconheceram que havia eles estado com Jesus.
É isso, queridos, que a nossa palavra, a nossa convicção identifique ou traga entendimento para as pessoas, que nós temos convicção daquilo que falamos, daquilo que vivemos, daquilo que cremos, que eu tenho convicção daquilo que anuncio e proclamo. As pessoas não podem ver em mim dúvida, eu acho, não existe isso na Bíblia. Eu creio ou não creio. Eles reconheciam que Pedro e João tinham estado com Jesus. Aí acaba o questionamento. Em Atos 4:20 diz: pois não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Quando esses homens foram questionados aqui em Atos 4:20, sobre o silenciar de falar das coisas de Deus, eles falaram: nós não podemos deixar de falar daquilo que vimos e presenciamos. Atos 4:29 diz também: agora, Senhor, os irmãos orando, agora, Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos que anuncie com toda a intrepidez a tua palavra. Eu preciso orar para anunciar, queridos. Não é um passeio anunciar. É o ide, é uma missão, é um resgate. Não é de qualquer forma. Ainda foi lido que André falou sobre Davi, que ele consultava o Senhor em todas as batalhas, mesmo tendo um grande exército diante de um pequeno exército opositor. Ele consultava o Senhor: vou, Senhor, ou não vou? Eu preciso, antes de tudo, orar ao meu Senhor. O Senhor concede aos seus servos que anunciem com toda intrepidez a sua palavra. Essa foi a oração de Pedro e João ali, naquela situação. E diz que em Atos 5:42, e todos os dias no templo e de casa em casa, não cessava de ensinar e pregar a Jesus Cristo. Não é só no templo, não é só aqui, não é só na grande reunião, mas de casa em casa, de dia a dia. E como tem sido essa prática na nossa vida? Só na grande reunião? Tem sido de casa em casa? Ou as ocupações têm tomado todo esse tempo que é do Senhor, para que eu anuncie a sua verdade, a sua grande salvação, as almas que estão perecendo ali na beira do abismo, para cair nas mãos de um Deus irado, como diz a palavra. Ai daquele que cair nas mãos de um Deus irado. Ai daquele. Nesse texto me ensina sobre o discipulado, sobre o ensinar, sobre trazer alguém para dentro da minha casa. Ou a minha casa é intocável, não pode ser usada. Ela é um ídolo, um grande ídolo. Gastei fortuna, ou ela não tem condições de receber ninguém, porque a cadeira está esfolada, até meio quebrado, o sofá afundado. Não posso receber por isso. Lembramos que em muitas situações os irmãos sentavam no chão, na grama. Então não é o lugar que me traz condições de servir, de abrir, de cooperar com o Senhor.